Olá, tá com dificuldade de entender como usar os modos verbais de maneira adequada? Você acha que tem que decorar uma lista enorme de conjugações verbais para se dar bem aí nas provas, para entender bem como tudo funciona? Nesse vídeo eu vou mostrar para você que não é bem assim e você pode simplesmente entender como usar os modos verbais adequadamente, compreendendo a atitude de quem fala na hora de escolher o verbo que você vai utilizar. Aqui é Josiane Silva, do canal Lição de Casa. O objetivo deste canal é compartilhar com você algumas dificuldades que a gente tem de lição de casa. Então, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação se este é um assunto que te interessa. Hoje está meio barulhento aqui, mas eu vou gravar esse vídeo assim mesmo. Então, bora lá começar a tirar as nossas dúvidas sobre a utilização do modo verbal. Um ponto importante que você precisa entender sobre os verbos, sobre usar os modos e os tempos verbais, é que você precisa saber articular os tempos verbais. A gente tem um vídeo aqui no canal que eu já falei sobre os tempos verbais, eu mostrei, se você não viu, vai lá e dá uma olhada, com os modos verbais. Se você souber fazer essa articulação, percebendo a atitude do falante, você vai conseguir saber usar o modo verbal correto, sem precisar decorar uma lista enorme de conjugações. Então, vamos ver como que tudo isso funciona. Primeiro, vamos lembrar que existem três modos verbais: o indicativo, subjuntivo e o imperativo. Como cada um deles funciona, então? O indicativo você vai usar toda vez que você estiver se referindo a uma ação, ao estado de uma pessoa, se ela está triste, se está alegre, se está doente, ou outras coisas, uma atitude de certeza, realidade, que pode se referenciar ao tempo presente, ao passado e ao futuro. Daqui a pouco eu vou mostrar isso para você, alguns exemplos, tá? Mas o modo indicativo, importante você guardar que o modo indicativo é sempre usado quando o falante está indicando certeza ou está indicando uma realidade dos fatos. Agora, vamos lá. Já o subjuntivo, ele é incerteza, dúvida, irrealidade. Essa palavra subjuntivo vem de subjunctus, do latim, que quer dizer ligar para subordinar, ok? E o imperativo, toda vez que alguém te dando um conselho, exortando, fazendo convite ou dando uma ordem, então, você usa o modo imperativo. Observou os detalhes? Dependendo da ação, dependendo da atitude de quem fala, você escolhe o modo verbal, certo? Vamos ver aqui uns exemplos do modo indicativo para começar a clarear aí as suas ideias. Vamos lá. Se está dizendo alguma ação que a pessoa faz no tempo presente, ela está usando o modo indicativo. Isso aqui está, de fato, isso aqui é uma coisa que acontece. Olha, ela estuda todos os dias. Mas se a pessoa está se referindo a alguma coisa que de fato aconteceu, por exemplo, o professor explicou a matéria ao aluno, isso aconteceu, mas aconteceu no passado. Ok, o modo que você vai indicar vai usar o indicativo. Outra forma também é usar o modo indicativo no futuro, certo? Você vai dizer que viajará para o Nordeste. Observa que esses fatos aqui, estudar, explicar e viajar, de fato, é coisas que acontecem. Isso faz parte da realidade. Não há dúvida de que isso aconteceu, ok? Agora vamos ver quando há dúvida, como funciona. Você já viu que o modo subjuntivo indica incerteza, dúvida e coisas que não está a realidade. Na verdade, ele indica uma ação concebida como que dependesse de outra ação expressa ou subentendida. Vamos dar uma olhada nisso. Duvido que ela vá ao baile. Você não vai ter dúvida que, usando a palavra duvidar aqui, que isso é um subjuntivo. A pessoa não acredita que aquilo vai acontecer. Quando você não tem uma palavra que indique, que expresse diretamente, como é o caso da palavra duvidar, você vai precisar ler o texto com um pouco mais de atenção, como é o nosso caso aqui. Espero que você venda logo o seu carro.
A pessoa tem certeza? Não, ela está com dúvida, ela tem uma esperança de que aquilo acontece, então é uma incerteza sim. Aí você vai usar o modo subjuntivo. Vamos lá, outro exemplo. Se saíssemos hoje, chegaríamos a tempo. Olha só, está expresso aqui uma dúvida, certo? Ninguém tem certeza se aquilo vai acontecer ou não, se vai sair hoje ou não vai sair. Se saísse, numa hipótese de sair. Então, assim, o subjuntivo indica também hipótese. Lembra disso na hora que você estiver falando com alguém ou estiver lendo um texto. Está mostrando uma dúvida? Então, aquele modo é subjuntivo. Quando você vai escrever, você vai mostrar uma dúvida, vai indicar uma dúvida? Então, o modo é subjuntivo. Vamos aqui ver mais uns problemas, alguns problemas sobre o modo subjuntivo que a gente às vezes usa no dia a dia, e isso interfere na hora que a gente vai escrever, vai fazer uma prova, porque a gente está tão acostumado a falar daquela maneira, que na hora que vai escrever ou vai ler, tem essa dúvida. Então, vamos lá. Talvez conclua o trabalho amanhã. Vamos observar que nós temos aqui um problema. Primeiro, a gente sabe que talvez é um advérbio que indica dúvida. Qual é o problema, então? O problema está neste verbo. Por quê? Ele está no presente do indicativo. Remete à dúvida. O talvez remete à dúvida. O que ideal seria talvez eu conclua. Estar no presente do subjuntivo esse verbo. Então, talvez eu conclua o trabalho amanhã. Essa seria a forma correta de observar o uso do modo verbal. Vamos aqui para mais um exemplo. Se puder, ligo para você mais tarde. A gente costuma fazer isso constantemente. Veja bem, se puder, esse verbo aqui, puder, está no futuro do subjuntivo. O verbo ligar aqui, ele está no presente do indicativo. E o mais tarde é uma locução adverbial que indica alguma coisa que vai acontecer depois. Então, esse verbo aqui, ele está errado. Seria, se puder, ligarei para você mais tarde. Se puder, telefonarei para você mais tarde. Essa é a maneira correta. Então, esses detalhes na nossa fala faz com que a gente erre na hora de usar a norma culta, de escrever do jeito certo. Vamos mais a um exemplo aqui. Esse aqui é um pouco um exemplo absurdo. Se tivesse dinheiro, vou comprar o computador. Como que essa criatura vai comprar o computador se ele está dizendo que ele não tem dinheiro? Então, o correto seria usar compraria, ou seja, o futuro do pretérito, gente. Então, a gente precisa observar esses detalhes no uso do modo verbal. O modo verbal você usa com a mensagem de quem que estão te passando. Estão te passando uma mensagem de dúvida, você vai usar o modo subjuntivo. Estão te passando uma mensagem de certeza, de realidade, você vai usar o modo indicativo. Vamos aqui para mais este exemplo, esse último exemplo aqui. Tenho certeza que Marina goste de morango. Isso aqui tem um problema, certo? Porque olha só, se eu tenho certeza, eu sei que ela... E não faz sentido eu usar o presente do subjuntivo aqui. O certo é usar o presente do indicativo, que é tenho certeza que Marina gosta de morango, ok? Esses pontos que você precisa observar, porque o modo subjuntivo, ele causa bastante dúvida nas pessoas, até porque a gente costuma cometer esses errinhos aqui, esse nem tanto, né? Mas esse aqui, a gente costuma fazer isso, e isso atrapalha na hora que a gente vai fazer uma prova, ok? Então, vamos lá. O modo imperativo, ele é o mais simples de usar, que você vai usar toda vez que alguém te der uma ordem, um conselho, fazer um convite, né? Então, você vai usar o modo indicativo. Por exemplo, pare de gritar. Isso aqui é uma ordem. Corra, uma sugestão. Não aceite que te tratem assim, quer dizer, um conselho. Não venda sua casa por um preço tão baixo, outro conselho. Então,
você percebe que você vai usar o modo imperativo toda vez que se referir a um conselho, uma pessoa está usando o modo imperativo. A uma ordem, a pessoa está usando o modo imperativo. Então, é importante você entender o quê? A intenção do falante na hora de usar os modos verbais. Vamos ver aqui de uma listinha para você perceber tudo isso que a gente viu até agora. Se você tem o tempo presente no modo indicativo e o tempo no modo subjuntivo, ok? Então, aqui, declaro que ele estuda, duvido que ele estude. Gente, está escrito errado aqui, estude. Pretérito perfeito, declaro que ele estudou ou tem estudado, duvido que ele tenha estudado. Você percebe que o modo subjuntivo vai sempre indicar dúvida e o modo indicativo vai sempre indicar certeza. Esse vídeo foi só para mostrar para você que existe uma regra, uma forma de você usar os modos verbais de maneira que você não precisa decorar uma lista de verbos, você precisa observar o que o falante está querendo passar. O que ele está querendo passar indica uma ação, um estado, uma certeza, é o modo indicativo. Se o que ele está querendo passar indica dúvida, é o modo subjuntivo. Se ele está dando uma ordem, é o modo imperativo. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Se inscreva aqui no canal, deixe o seu comentário e abraços até o próximo vídeo.